A ITA, há alguns anos atrás, acho que uns 4 anos, fez um chamado para todas as nações que são sócias associadas da ITA, que celebrassem o Dia do Túnel. Atendendo à solicitação da Associação Internacional de Túneis e do Espaço Subterrâneo, o CBT realizou no dia 4 de dezembro de 2019 a terceira edição do Tunnel Day, com 140 participantes presentes e mais 50 assistindo a transmissão ao vivo pela internet. O evento, que já se tornou tradição, é realizado no Dia de Santa Bárbara, a protetora dos mineiros e tuneleiros. Este ano, o tema escolhido foi Pequenos Diâmetros, Grandes Soluções. Esse também foi uma discussão nossa da diretoria, e uma coisa que foi legal é que a gente já tinha falado de concreto projetado, a gente já tinha falado de tirante, são coisas muito técnicas. Então eu falei, olha, nessa pegada do técnico, eu falei, por que a gente não trata esse ano de investigação geotécnica, que é a base para a gente conhecer? O pessoal falou, pô, você ficou louco, né? Nós vamos ter 2 dúzias de pessoas lá dentro. Eu falei, não, então tá bom. Então, na linha de celebrar, o que a gente congrega todo mundo? Vamos falar de cidade? Quais são os problemas que a gente tem? Então, por que pequenos diâmetros, grandes soluções? Porque são os diâmetros que passam por tudo aqui por baixo que a gente não está nem vendo. Saneamento, né? Esgoto, água, drenagem, toda a parte de gás, a parte das telecomunicações, que em partes da nossa cidade, São Paulo, elas são subterrâneas, em outras partes não. Então era uma discussão para trazer um planejamento mais urbano. Como é que dentro de uma metrópole a gente pode trabalhar não só pensando em túnel metroviário, túnel rodoviário, que são túneis que frequentemente a gente discute. Então a gente também está tentando trazer uma outra dimensão para dentro do CBT, que é escutar a Sabesp falando, escutar a Comgás que participou, foi uma pena a Enel não conseguiu estar, mas ou seja, são infraestruturas que a gente precisa, são utilidades que todos nós precisamos dentro de uma cidade. Então a escolha veio daí, veio dessa discussão interna na diretoria. Daniela, você trouxe aqui, né, para apresentar um exemplo de Copenhague, de como eles estão lidando com a questão das enchentes, né? Você pode contar um pouquinho para a gente? Sim, claro. O projeto de Copenhague, ele começou depois de uma enchente muito grande que teve em 2011 e teve toda uma consulta pública de achar uma forma melhor de solucionar, né, esses problemas, o problema de enchente. E mais do que nada, porque o custo para eles foi muito grande, então foi todo dimensionado, né, qual foi a perda com os danos de propriedade, os seguros, né, os casos, mais de 90 mil casos de disputa judicial. E foi apenas um evento, né? E com esse evento teve uma consulta pública e eles começaram o plano de adaptação climática, e dentro desse plano teve o plano de gerenciamento de águas pluviais e principalmente focado na questão de águas de chuvas torrenciais, porque eles perceberam que os eventos que aconteciam uma vez a cada 100 anos, eles começavam a ocorrer em menos tempo, por causa das mudanças climáticas. Então, eles resolveram usar os túneis, né? São diversos poços, captação e túneis, e esses túneis levam para um poço final com um bombeamento e é jogado no canal deles e diretamente para o mar, né? E parte disso também, a água é reutilizada, ela pode ser reaproveitada. Esses túneis, eles serão feitos com a intenção de chuvas torrenciais, entretanto, já é também dimensionado para auxiliar a rede de esgoto. Então, quando eles acham que quando a população crescer ou quando esses eventos de chuvas forem mais constantes, então eles podem usar isso como uma alternativa. E aí é o projeto Cloudburst. Ele é bastante interessante porque ele tem todo um controle do nível d'água dos poços. Tem todo também, porque o projeto não é só o túnel, mas também a modificação das residências para ficarem mais resilientes
a esses eventos de chuvas torrenciais ou mudanças climáticas. Então é uma solução muito integrada. E o mais interessante é que ele foi financiado com a taxa de água, né? E aí foi até a brincadeira que eu fiz no final, que eu fiz a pesquisa de quanto que custa a água em Copenhague. Aí eu percebi que a água custava, eu olhei lá, fiz uma consulta, saía mais ou menos R$23, o equivalente a R$23. Aí eu vi o quanto custa em São Paulo. Aí em São Paulo custa aproximadamente 4, isso é o metro cúbico. Falei, poxa, né, a água lá é muito mais cara, né? Aí eu comecei a olhar outros parâmetros, aí eu olhei o Big Mac, né, que é o indicador econômico, e o preço do Big Mac em São Paulo é praticamente o mesmo preço que Copenhague. E o Kinder Ovo é até mais caro aqui em São Paulo do que... Então a questão é essa, né? A água é importante, né? E o gasto que a gente tem em solucionar esses problemas é muito grande. Então não teria mais sentido a gente focar nessas soluções, né? Utilizar soluções eficientes de longo prazo, né? E precisa da pressão pública também, né? Então é mais ou menos o que eu queria passar de mensagem. E seria possível fazer isso aqui em São Paulo, por exemplo? Quais seriam os desafios? O que a gente tem de diferente em relação a Copenhague, que é o exemplo que você está trazendo, que de repente isso haveria algum impeditivo? Que, enfim, dá para a gente tirar isso de lição? Dá para a gente fazer a mesma coisa? Então, foi justamente o que o Tarcísio comentou, né? Eu falei, não temos mar próximo, né, na mesma cota, só que seria questão de você colocar um túnel que levasse isso para o mar, né? Então não seria um problema, seria só apenas um túnel mais longo. Aí tem a parte do declive, porque em Copenhague é praticamente plano. Então você não tem tantos resíduos, detritos sendo levados junto, né? Aí por isso que eu comentei de Hong Kong, porque Hong Kong foi feito também todo um sistema de interceptar essa água com poços, diversos poços, antes que a água chegasse no nível mais plano. E eles também têm um problema de detritos, né? Então esse é o maior desafio, é a limpeza, porque você vai ter o sistema. Como nós temos declives, né, temos os nossos morros, né, isso vai trazer os sedimentos e que vai assorear, então você precisa limpar isso, né, o que Copenhague não tem tanto problema com isso. Eu acredito que seja muito a questão da pressão da população, do interesse, né, do foco de interesse, e entender que, de repente, você fazer uma obra mais cara, na verdade, ela vai sair mais barato, porque o que a gente tem de gasto com enchente, né, eu acho que o primeiro passo seria qual é o nosso gasto com enchente, quanto que a gente perde, né? Qual é o gasto econômico em 10, 20, 30, 40 anos, né? E aí o pessoal que pede as obras, né, os governantes, não pensarem só em 4 anos, mas pensar um longo prazo, né? Então essa diferença maior é isso. O que eu sinto muito na Europa que é muita preocupação com o futuro a longo prazo. Não é tanto focado só na sua parte da... A sua gestão. Gestão, exatamente. Magali, durante o debate ali, a mesa redonda, você falou um pouco da sua experiência e do que você sentiu de diferença quando você trabalhou com túneis de grande diâmetro e de pequeno diâmetro, né? Você pode contar um pouquinho? O que você sentiu? O que foi diferente de trabalhar com um e com outro? Tá, bom, a maior parte da minha carreira eu trabalhei com túneis de maior diâmetro, né? Com túneis de pequeno diâmetro, especificamente, só a partir de 2018, desculpa. Então, esse é o segundo ano que eu estou trabalhando com túnel de pequeno diâmetro, né? Em obra, especificamente, eu trabalhei nessa obra de linha de transmissão, tá? E as principais diferenças que eu senti é em relação a materiais que
num túnel de maior diâmetro, por eu conseguir colocar equipamentos com maior potência, a gente consegue escavar a frio. Num túnel de menor diâmetro, a gente não estava conseguindo essa produtividade. Então, começamos a escavar a fogo, mesmo em materiais que em túneis maiores a gente conseguia escavar. Tá? Bom, além disso, quando a gente está no túnel especificamente, tá? E a gente tem algum tipo de carreamento ou desplacamento na frente, num túnel de maior diâmetro, por eu ter espaço, a gente consegue lançar mão como ATO de várias técnicas, de mais técnicas para conseguir conter, tá? A gente tem muito a restrição de espaço, de quais equipamentos cabem, o que a gente consegue programar ou não, tá? Então, assim, embaixo do Rio Pinheiros, eu tive um ponto em que a gente tinha um solo um pouco mais arenoso com água e a gente precisou colocar alguns drenos para conduzir, tá? Uns drenos horizontais profundos, assim. O comprimento desse dreno, ele é menor em relação a um túnel maior que a gente tinha colocado, porque o equipamento que cabe para a gente conseguir manobrar essas hastes, ele já não tinha essa capacidade, então a gente fez drenos menores, drenos com 8, 9 metros de comprimento. E também a gente fez a gravidade. Pensamos se talvez fosse necessário colocar um vácuo ou não, só que aí o espaço para colocar já seria muito mais restrito, teria que fazer algum eventual alargamento. No final a gente conseguiu fazer o túnel sem precisar lançar mão dessa técnica. Bom, assim, que eu me lembro, são muitas diferenças que no dia a dia a gente vai percebendo, assim, conforme trabalha, né? Para a parte de geologia, a classificação geomecânica, o maciço eu avaliei da mesma forma nos dois túneis, tá? Tanto maior quanto menor, você olha realmente as mesmas características para avaliação. Então, ficou mais por conta da parte executiva mesmo, a restrição do espaço num túnel de pequeno diâmetro. Obviamente, a gente está muito mais confinado, são outros tipos de equipamento que a gente pode utilizar na obra. Sim. A gente pode dizer que um túnel de pequeno diâmetro traz, então, muitos desafios. Sim, na verdade, assim, túneis de qualquer diâmetro, eles trazem muitos desafios, assim. Para a parte de projeto, que é algo que eu não consegui, assim, não era muito o tema da mesa redonda que eu participei, mas eu sinto que para os túneis de pequeno diâmetro, a principal dificuldade que eu senti é em relação principalmente aos cadastros de interferências, que é, assim, a outras linhas que vão estar nesse alinhamento. Então, assim, ter um cadastro correto das linhas de energia, de gás, de água, de telecomunicações. Muitas vezes a gente recebe esses cadastros, eles não têm coordenada, não têm profundidade em que passa. Aí você tem que ir a campo para identificar essas interferências. Quando você chega lá, alguns métodos, até na mesa redonda, a colega da Congás estava falando que metálicos a gente identifica bem, mas tem algumas de plástico que é muito difícil. Se ela não está cadastrada, depois, quando você está executando a obra, acaba aparecendo alguma surpresa. Então, isso é um dos pontos e para túneis de menor diâmetro, em geral, a gente trabalha com menores profundidades. Então, essa parte de interferências, ela pesa mais até do que outros temas que em túneis maiores pesam mais, assim. E o Tunnel Day, o que você achou do evento, Magali? Eu adoro o Tunnel Day, eu sempre venho, assim, eu consegui vir em todas as edições. Eu acho que o CBT tem que continuar fazendo, assim, a comunidade tuneleira gosta bastante. Anualmente, o CBT homenageia um profissional de destaque na engenharia de túneis. Este ano, o escolhido foi Argimiro Alvarez Ferreira, engenheiro do metrô de São Paulo, que presidiu o CBT de 1995 a 1998. O que significa para você, Argimiro, ser o escolhido para receber essa homenagem do CBT como profissional de destaque, de grande contribuição para as obras subterrâneas? Olha, é uma grande satisfação, é uma honra e, ao mesmo tempo, até certo ponto, não merecida diante da quantidade de profissionais que tem dentro do CBT e praticando essa disciplina, essa especialidade e o reconhecimento que o CBT tem tanto nacional como internacionalmente. Então, para mim me toca muito emocionalmente quando eu penso um pouquinho naquilo que ele representa, realmente é um peso muito grande. Tá? E você já faz parte da história, né, do CBT. Há quanto tempo você está com o comitê?
Olha, essa pergunta, é por isso que a gente recebe homenagem, né? Como que a gente fica com o cabelo branco. Mas, de qualquer forma, eu estou desde o início. Eu tenho uma gratidão muito especial a alguns colegas que me colocaram nessa trilha há 30 anos atrás, 29 anos atrás, né, que eu estou desde o começo. E um deles, em especial, é o Arsênio Negro, que desde o começo, o professor Sérgio Fontoura, do Rio, que desde o começo do CBT, eles estruturaram e fizeram o CBT. E um profissional muito competente que não está dentro do Brasil, mas está prestando serviço lá no Canadá, é o Heinz, que foi o primeiro colega nosso de Tunis que fez o estatuto, pelo que eu me lembro, que fez o que seria o CBT como representante da ITA. E desde aquela época em que a gente entrou no CBT, nos comecinhos do CBT, auxiliando esses colegas, certamente quando a gente coloca alguns nomes, certamente eu vou esquecer de alguns. A própria Vera Sardinha, que trabalhava na Sabesp naquela ocasião, ela também contribuiu com o início do CBT. Então eu tenho seguido o CBT desde aquele momento. E digo a vocês que ele me deu grandes satisfações pessoais, profissionais, aumentar o meu rol de conhecimento, o meu rol de amizade, o meu rol de conhecimento em termos nacionais e internacionais. Foi muito bom, foi uma experiência gratificante e que foi coroada hoje com essa premiação. Para mim é uma satisfação muito grande. E diante de tudo isso, você que começou junto com o nascimento do CBT e que hoje foi escolhido para ser homenageado, o que você diria para os jovens tuneleiros? Olha, é como uma cachaça que a gente diz, né? Que é difícil largar, né? Então eu diria àqueles jovens tuneleiros, embarquem, nos ajudem a dar continuidade, porque o futuro é com vocês, né? Nós estamos nos retirando, né? E eu diria a eles que é muito bom trabalhar o desafio do trabalho e depois mostrar essa experiência para os colegas profissionais, compartilhar esse conhecimento que é adquirido tanto na fase de concepção, como na fase de projeto, como depois na fase de implantação. É muito gratificante e o campo de túneis é um campo multidisciplinar em termos de engenharia, em termos de sociabilidade, em termos de uso das próprias estruturas. Então eu diria para os jovens que continuem, que é muito, muito bom e é muito gratificante trabalhar com essa disciplina da engenharia. A cada ano, uma empresa também é homenageada pelo CBT por suas contribuições à engenharia de túneis. Em 2019, a escolhida foi a Nova Tecna. Outro destaque do Tunnel Day 2019 foi a entrega do prêmio Professor Figueiredo Ferraz aos melhores trabalhos de conclusão de curso de graduação. O primeiro lugar ficou com o trabalho Critérios para a Seleção e Análise de Desempenho de Tuneladoras em Rocha, e o segundo colocado abordou o estudo do mecanismo de rock burst na Serra do Mar. O CBT é um comitê da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, a ABMS. O presidente da entidade, Alexandre Guzmão, também esteve presente ao Tunnel Day. Você falou ali, né, na mesa de abertura sobre a importância da união das associações, né? O CBT é um comitê dentro da ABMS. Fala um pouquinho disso, dessa união. Esse ano você participou bastante das ações dos núcleos, inclusive do CBT. Qual a importância de tudo isso? Bem, Renata, é fundamental que a gente reforce o caráter técnico da engenharia. Afinal, a engenharia tem economia, tem custo, mas é principalmente técnica. Então nós temos hoje dentro da ABMS uma associação que de fato virou nacional. Nós fizemos eventos durante todo o ano, em várias regiões do Brasil,
temos núcleos hoje com capacidade de organizar eventos, e a ideia é que a gente aproveite essa capilaridade e, junto com outras associações e os nossos próprios comitês, que nós possamos organizar atividades para reforçar esse caráter técnico da engenharia. E eu combinei com o presidente Jairo para que a gente possa fazer esse movimento com o CBT, ou seja, aproveitar e mostrar a importância das obras subterrâneas, do impacto que uma obra subterrânea pode ter no desenvolvimento urbano, e aproveitando o caráter nacional hoje que a gente tem na BMS através dos seus núcleos. Bom, e aí falando dessa engenharia, dessa técnica, né? O que esperar para o próximo ano ou para os próximos anos da engenharia? Bem, a gente está finalizando um período doloroso, né, para a economia do Brasil, de modo geral, em particular para o setor da engenharia. Os últimos números divulgados pelo IBGE essa semana mostram, primeiro, de fato, uma retomada do crescimento de uma maneira mais sustentada, e segundo, que a boa notícia é que a engenharia e a construção civil elas começam a se destacar nessa retomada do desenvolvimento. É óbvio que os números mostram que esse crescimento ainda está sendo muito puxado pelo mercado imobiliário, mas o setor de infraestrutura ele deve vir junto na hora em que tivermos com mais clareza alguns marcos regulatórios, algumas legislações que precisam ser feitas e principalmente uma definição melhor dessa questão das obras públicas, né? Os modelos de concessão, de licitação, os processos, para que a gente possa ter, de fato, processos mais transparentes e que a gente não caia na armadilha, que já caímos algumas vezes, né? Que podem levar a um processo de recessão como que a gente está vivendo. E do que a gente viu aqui de discussão, o que fica de lição ou o que fica para reflexão? Na minha cabeça fica a questão que foi até a pergunta que eu coloquei: como é que a gente discute formalmente e como o Comitê Brasileiro de Túneis fomenta aos agentes públicos que eles passem a pensar e desenvolver um plano diretor de uso e ocupação do subterrâneo. Da superfície já existe, inclusive estão votando de novo na Câmara dos Vereadores. Mas não tem isso regulamentado nesse nível de detalhe que deveria ter da ocupação do subterrâneo. Porque a partir disso, não basta a gente discutir cadastramento de redes, que todos nós temos o problema. E a gente até fez uma palestra há menos de um mês com o Henrique Leon, que ele falou justamente disso, como é que eu encontro, como é que eu cadastro, quais são as interferências. Hoje o Gian, na plateia, fez uma colocação vasta de quem trabalha com aquilo. Então, ou seja, a gente cadastra, a gente procura, a gente encontra, não coloca isso em lugar nenhum que fica um banco de dados, mas pior que isso, para o futuro, qual é a profundidade e a posição que deveria passar uma rede elétrica que está cortando a cidade? Qual é a profundidade que deveria estar drenagem urbana? Como é que a gente faz as interligações? Eu acho que isso é algo que, para mim, eu vou levar para discutir e, inclusive, para tentar trazer a Prefeitura de São Paulo para apresentações, para discussões, para a gente entender melhor o mecanismo da Prefeitura e trazer as concessionárias para ver o que dá para discutir disso e, eventualmente, a gente conseguir chegar até os legisladores do município e tentar propor algo, tentar fazer algum piloto. Então, para mim, fica isso. E eu espero que essa discussão tenha sido levada por várias pessoas também.